Muito bem, sejam bem-vindos, alunos presenciais, o pessoal chegando está entrando ainda, o pessoal das unidades, um abraço a todo mundo aí. Com uma grande satisfação que eu vou apresentar para vocês o meu coordenador, que é o chefe, Darlan, que vai falar com vocês com relação à antecipada, liminar e cautelar, dentro das atribuições que ele tem aí de coordenar a ordem. Agora também vai assumir uma outra função acadêmica aqui no nosso complexo da MASE, vai coordenar também carreiras jurídicas, pelo sucesso que está tendo na OAB. Então, para nós é uma honra ter aqui ele, com tantas atribuições, poder participar de outras áreas, inclusive da nossa. E o Darlan é cofundador da segunda fase constitucional. Antigamente eu falava que ele era convidado, né? Eu não quero ser convidado. Então tá bom. Ser cofundador da segunda fase constitucional. Com a palavra, o chefe Darlan. Bom, depois de tudo isso, né, tem que dar uma boa aula. Né? Vocês estão bem? Jesus, mas vocês estão com umas caras que tá dando desespero. Né? É a tensão, é o frio, é o quê? Fome. Né? Então, todos bem-vindos à segunda fase constitucional. Eu ficava muito puto da vida, porque eu vinha dar aula aqui, aí o Erival, porque é um professor convidado. Né? Convidado parece que é um agregado do negócio. Não, eu faço parte da equipe mesmo. Tá? Então, olha lá, nem no negócio coloca que eu sou professor, coloca que eu sou diretor. Põe que eu sou professor da matéria aí do negócio, tá bom? Então, nós vamos falar de processo civil aplicado ao direito constitucional. Eu vou falar hoje das tutelas de urgência. Depois eu vou voltar para falar do mandado de segurança. Depois vou falar sobre os recursos aqui no direito constitucional, tá bom? Então essa é a ideia do processo civil aplicado, não é o processo civil pelo processo civil, mas o processo civil que seja útil aqui para vocês na prova de constitucional. A gente sabe que o direito constitucional ele tem um pouco de processualística própria, né? Não dá para dizer que o direito constitucional não tem um processo constitucional, isso seria uma blasfêmia, um erro gravíssimo, porque o direito constitucional tem uma parte processual, ele está esparramado. Tem ali as leis que cuidam das ações de controle, tem a lei do mandado de segurança, tem a lei do habeas data, tem a lei da ação popular. Então tem algumas normas processuais que são próprias aqui do direito constitucional. E a gente tem o Código de Processo Civil inteiro que se aplica ao direito constitucional. Na prova passada, eu não julgo que a prova passada foi uma prova difícil de constitucional, mesmo porque nós passamos quase todo mundo, eu acho que foi todo mundo, né? Nós passamos quase todo mundo, mas foi uma prova mal feita, um enunciado mal feito, eles queriam uma coisa e no final permitia que fizesse duas ou até mais medidas, tá bom? Mas na prova passada, o primeiro gabarito veio com uma ação de rito ordinário e o rito ordinário tinha uma tutela de urgência. Porque era urgente, a pessoa precisava de um tratamento médico. Isso já aconteceu muito em direito constitucional. É muito comum que os problemas tragam tutela de urgência. Isso meio que vai cair no colo. Você vai ler o problema e o problema de cara vai jogar no colo que você precisa de uma medida de urgência. Lá na aula inaugural, eu falei para vocês que para a gente achar a peça, a gente fazia algumas perguntas. Lembram disso? Vocês assistiram? Sim. Não senti muita firmeza nesse sim. Vocês estão mortos. Erival, o que você está fazendo com eles? Vocês estão com medo do Erival? Ele tem xingado muito vocês de demônio, essas coisas que ele fala? Tá bom. Bom, lá na aula inaugural eu falei para vocês que algumas perguntas ajudam a gente a achar a peça. Então a primeira pergunta é quem é meu cliente? Isso no direito constitucional é muito importante, porque se o meu cliente é uma associação, se o meu cliente é um partido político, se o meu cliente, né, é um cidadão que tem título de eleitor, isso vai mudar a peça. Quem é meu cliente? É a primeira pergunta. Achei quem é meu cliente, né? A segunda pergunta nossa era que fase processual eu estou? Lembra? Vocês anotaram isso? Vocês estão fazendo umas caras que parece que é tudo novidade. Né? Então vamos anotar essas perguntas que talvez ajude aí no dia da prova. Aproveitando que o Gustavo está aí, eles gravam os laboratórios e tudo mais, e a gente usa essa sistemática para achar a peça. Então, a primeira pergunta, quem é meu cliente? Isso ajuda bastante. Eu advogo para um sindicato, eu advogo para uma pessoa física, eu advogo para um cidadão. Né? Isso já ajuda a definir qual é a peça. A segunda pergunta que a gente faz é qual a fase processual.
Que fase processual estou no problema? O problema está dizendo que não tem ação proposta. Eu estou lendo o problema e não tem nenhuma ação proposta. Se não tem ação proposta, eu vou fazer uma petição inicial. Pode ser uma petição inicial no Supremo, ou pode ser uma petição inicial na primeira instância, uma petição inicial na Justiça Federal, mas é petição inicial. Estou lendo o problema e teve sentença. Bom, se teve sentença, eu vou fazer um recurso de apelação. Estou lendo o problema, teve uma interlocutória que negou liminar em mandado de segurança. Vou fazer um recurso de agravo de instrumento. Então, só para a gente entender como essas perguntas vão ajudar que a gente encontre a peça. Tá? A fase processual é muito importante. Então, em que momento do processo eu estou? Lá naquela aula inaugural eu falava para todo mundo, então tinha penal, tinha trabalhista, então alguns detalhes eu não apliquei para a gente que interessava. E agora a gente vai complementar o nosso estudo aqui. Porque a próxima pergunta, eu não falei aquele dia... não, desculpa, antes dessa que eu não falei. Tinha uma que eu já tinha falado. O que o meu cliente deseja, não é isso? O que ele quer. Antigamente a gente falava assim... A gente colocava na lousa, qual é o pedido, qual é o objeto da ação. Vamos simplificar essa porcaria. Na verdade, não é o que o meu cliente quer. Né? Qual a finalidade da peça? Vou fazer a peça para quê? Tudo bem? É o meu pedido. E aí, vem uma pergunta que a gente não fez aquele dia. Que é, se cabe ou não tutela de urgência. Cabe ou não cabe tutela de urgência? É necessário. Essa lousa está. Erival, olha que negócio, está possuído. Olha o que fez. Parabéns. Voltou. Cabe ou não cabe? Ele transforma tudo que você escreveu em digitado. Beleza? Não, nem sabia disso. Cabe ou não cabe tutela de urgência? Lendo o problema, preciso de algo urgente ou dá para esperar o final do processo? É muito comum em direito constitucional ter tutela de urgência, certo? Ele vai estar com o microfone aí? Bom, prova passada. Tinha tutela de urgência. Tinha na ação ordinária uma tutela antecipada. Lembra aí os que tinham tutela de urgência? Oi? Lembra as que tinham tutela de urgência? Tinha ação popular. Ação popular, ação do deputado. Tinha tutela de urgência. Tinha. Quais outras? Que eu de reclamação, pediam liminar na reclamação. A reclamação tinha tutela de urgência para liminar. Já caiu também. Na ADIM pediram liminar também. Na ADIM tinha liminar. Então é praxe, é comum nas nossas peças terem alguma medida de urgência. Bom, continuando as perguntas, depois vinha para quem eu mando a peça, né? Qual é a competência dessa peça? Qual a competência? Para quem eu vou mandar a minha petição? Quais são as teses que eu vou alegar? E eventuais formalidades da minha peça. Quais as formalidades da minha peça? Essas são as perguntas básicas para a gente colocar no nosso esqueleto, lá no nosso rascunho. Isso aqui ajuda a resolver um monte de problema e a gente sai com o rascunho já, né, com o esqueleto da peça meio... Aqui está tudo que você precisava colocar na peça. Tudo bem? Então, o nosso problema hoje é identificar as tutelas de urgência. Quais as medidas de urgência que eu posso usar na minha peça lá em constitucional, quando cabe e por quê, quais são os nomes delas. Vamos lá, nós vamos fazer um quadro, pega aí o seu caderno, nós vamos fazer um quadro, e nós vamos colocar aí 3 tutelas de urgência. Nós vamos colocar no nosso quadro a medida cautelar, é uma tutela de urgência. Nós vamos colocar no nosso quadro a tutela antecipada, que foi da prova passada. E nós vamos colocar no nosso quadro as liminares específicas. Tudo bem? E as liminares específicas. Na hora da prova a gente vai usar uma dessas 3 medidas em caso de urgência. Então, lendo o problema, verifiquei que o meu cliente precisa de uma medida para hoje, qual delas eu vou usar? Bom, volta a imagem um pouquinho aqui para mim. Vamos imaginar que você liga a televisão, está lá passando o Jornal Nacional, e
aquele jurista mega famoso lá do Jornal Nacional, como é que é o nome? William Bonner. Oh, meu Deus, o homem faz o que entende do direito. William Bonner, você está assistindo lá o Jornal Nacional, William Bonner diz assim: juiz federal concede liminar para interditar a pista do aeroporto de Congonhas. Isso aconteceu? Sim, isso foi verdade. Juiz federal concedeu liminar para interditar a pista do aeroporto de Congonhas. Lembra aquele problema quando teve a queda do avião da TAM? Que faltava as ranhuras lá na pista? Teve ação civil pública, teve de tudo que é coisa para tomar cuidado com aquilo. Bom, juiz federal interdita a pista do aeroporto de Congonhas. Concede liminar. De qual medida nós estamos falando? Qual das três? O que vocês acham? Não dá para saber. Não dá para saber por quê? Ah, Daniel, porque ele é ignorante jurídico. Não é nada disso. Também por isso. Né? Ele não é jurista, então ele não conhece. Mas não é só por isso. É porque ele usou a palavra liminar no sentido lato. O que é liminar? Tudo isso aqui é liminar. Cautelar é uma forma de liminar, tutela antecipada é uma forma de liminar, e as liminares específicas também são liminares. Então, no sentido genérico da palavra, tudo é liminar. Porque liminar vem do latim in limine. Não vai usar na prova nada de latim, hein? Nem inventa isso. Veja, nós estamos falando de in limine, quer dizer, porta de entrada. Eu entro com a ação, eu entro com a medida e de cara o juiz me concede aquilo que eu desejo. Tudo isso é liminar, no sentido lato, no sentido estrito, cada uma é uma coisa. Na hora da prova, o que a gente vai usar? O sentido lato ou estrito? Óbvio. Lá no preâmbulo da peça, fulano de tal vem fazer mandado de segurança. Olha que esquisito. Fulano de tal vem impetrar mandado de segurança com pedido de tutela antecipada. Está certo? Está totalmente errado. Tudo bem? Então tem um momento, tem a adequação para usar cada uma dessas medidas. Isso altera a sua nota na hora da prova, evidentemente. Vamos começar pela cautelar. O que é uma cautelar? O que é no direito, a gente diz natureza jurídica, né? Para ficar bonito. Qual a natureza jurídica de uma cautelar? Cautelar, o que é uma cautelar? Ô Jesus, já as coisas piorando. Eu nem acredito que a gente tenha uma sala tão cheia de constitucional. Não é demais isso? Vocês não têm noção. Ei, Nivaldo, conta aí. Quantos anos? Não dá nem para falar. Porque senão nós somos velhos. Acho que uns 8 anos. Uns 7. Quando virou esse negócio de prova unificada, nós montamos o primeiro curso de constitucional juntos lá naquela instituição de 3 letras que eu não vou falar o nome. Né? Tinha quanto? Uns 14? Olha, começamos com 7. 7 alunos na sala. Agora, olhar isso aqui, acho que é o maior número dentro do estúdio, né? Depois eu vou tirar até uma pictures, pode ser? Oh, meu Deus, essa turma não está nada simpático. Tudo bem que é a maior, mas é a menos simpática. Pronto, falei. O seguinte, vamos lá. O que é uma cautelar? Cautelar tem natureza de ação. Então, se nós fizermos uma cautelar, qual é o modelo dessa petição? Se é ação, já tirou a pictures. Se é ação, é petição inicial. O modelo de uma cautelar é petição inicial. Daniel, você acha possível cair uma cautelar em constitucional? Eu acho difícil, mas não é impossível, tá bom? E já vou dar um exemplo de cabimento. Tutela antecipada é ação? Você já ouviu algum cabeçudo dizendo assim, que propôs uma ação de tutela antecipada? Existe isso? Não. Tutela antecipada não é ação. Tutela antecipada é um incidente processual. Ocorre dentro de uma ação. E pode ser uma ação comum, de rito ordinário ou de rito sumário. Que foi o que caiu na prova passada. Rito ordinário era para fazer uma petição comum, uma petiçãozinha inicial de rito ordinário, lá do 282, e dentro da petição inicial do 282, se pedia tutela antecipada. É o nome que você vai usar. Tá bom? As liminares específicas, você já ouviu alguém falar que entra com uma ação liminar? Não existe. As liminares também são incidentes processuais. E, como regra, nos ritos especiais. Em ações de ritos especiais. Aqui no constitucional, quando que a gente vai usar o nome liminar? A gente vai usar o nome liminar
no mandado de segurança, porque a lei do MS diz isso, certo? Nós vamos usar liminar na ação civil pública. Ora, na ação civil pública a gente vai chamar de liminar, ora a gente vai chamar de cautelar, eu já vou explicar a diferença. Nós vamos usar o termo liminar na ação popular. Também se admite na ação popular que chame de tutela antecipada, mas é uma mera convenção, tudo bem? Nós vamos usar o nome liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Certo? Que é uma ação especial, não é? Sim ou não? Sim. Né? As ações de controle são ações especiais. Só tem um problema. Teve um erro do legislador e ele corrigiu. Primeiro veio a lei da ADIM e da DECOM, né? Da ação direta e da ação declaratória. E essa lei usou o nome errado. A lei disse que na ação direta o Supremo pode conceder cautelar. Foi esquisito, na verdade está errado. Ele usou o nome cautelar, mas deveria ser liminar. Porque você faz uma ADIM e dentro da ADIM você pede uma medida de urgência. Então isso não é uma ação cautelar. Mas o nome que foi dado pela lei, o nome está errado. Olha, nós vamos discutir isso? Não. Na prova, apesar de estar errado, tudo bem? Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de inconstitucionalidade, apesar da natureza ser de liminar, nós vamos chamar de cautelar do jeito que está na lei. Quando veio a lei da DPF, a lei da DPF corrigiu o erro e chamou de liminar. Você vai falar, mas tudo é a mesma coisa. Se você pegar, a DPF chama de liminar e nas outras duas a lei chama de cautelar. Tudo bem? Mas é uma mera imprecisão legal. Vamos continuar. Bom, cautelar resolve lide? Cautelar resolve lide? Faço uma ação cautelar, resolveu? Não. Cautelar não resolve lide. Cautelar tem natureza de medida não satisfativa. Cautelar é uma medida não satisfativa. Adélia, mas eu não visualizo cautelar no direito constitucional. Eu visualizo. Vou dar um exemplo. Volta a imagem para mim. Minas Gerais. Eu sei que vocês estão assistindo. O exemplo é com vocês. Minas Gerais. Um beijo aí para todo mundo antes que fiquem dominados. Minas Gerais teve um período que se achava dono de tudo que era obra barroca. Ah, mas é barroco da Bahia, não é nosso. Ah, é barroco de Portugal, não interessa, é nosso. O Ministério Público de Minas Gerais, e de fato eles tinham grande razoabilidade no que falavam, muitas imagens eram, algumas roubadas, outras imagens de igreja, sabe como é que é? Santo. Sabe como é que é? Imagem de santo. Algumas eram roubadas, algumas eram vendidas. Diz que tinha até padre que vendiam. Juro. Diz que vendiam as obras das igrejas. Belém, isso não é constitucional, não é? Onde está escrito a proteção ao patrimônio artístico, cultural, blá, blá, blá? Não é na Constituição? Muito bem. O Ministério Público de Minas Gerais disse, estão roubando as obras das igrejas e está violando o patrimônio artístico. O Ministério Público falou, quer saber uma coisa, eu vou fazer uma ação civil pública para que todas essas obras que foram vendidas ou extraviadas aqui de Minas Gerais sejam trazidas de volta. Não tinha tanta gente que tinha comprado, até mulher de ex-embaixador, sabe aqueles flecha lá? Não posso falar o nome por questão ética, né? Mas tinha até mulher de ex-embaixador do Brasil que tinha comprado essas obras de arte, né? Essas esculturas. E eu advogava para um dono desse negócio que vende coisa antiga, como é que é o nome, coisa velha? Antiquário. Olha, eu já esculhambando o negócio. Eu advogava para um dono de antiquário que tinha umas obras dessa, né? Ô, gente, o Ministério Público de Minas falou o seguinte, vou fazer uma ação civil pública para pegar essas obras tudo de volta. O que aconteceria se o MP fizesse a ação civil pública? E caísse no mundo a notícia que foi proposta uma ação civil pública? As obras iam sumir. Quem tinha essa obra, quem tinha essas imagens, esconder, e essas obras iam desaparecer. O que o Ministério Público teve de ideia?
antes de fazer ação civil pública, vou fazer uma ação cautelar de busca e apreensão. Ele podia fazer a ação e dentro da ação pedir liminar. Mas ele falou, opa, se eu fizer ação e tomarem conhecimento que a ação foi distribuída, essas obras vão sumir no mundo. Quer saber de uma coisa? Vou fazer uma ação cautelar de busca e apreensão, preparatória à ação civil pública. E depois eu faço a ação civil pública. Olha, foi desastroso o negócio. Porque o juiz lá, federal de Minas Gerais, concedeu a liminar na ação cautelar. E mandou para a Polícia Federal aqui de São Paulo cumprir. Vocês não têm noção. Pensa na Polícia Federal, tudo gente assim, tipo Erival. Bruto. Chegaram lá na loja de coisa velha do meu cliente. Chegaram lá na loja do homem de caminhão. Caminhão desse de baú. Pararam na frente, pegaram tudo santos. Puseram em pé no caminhão e levaram lá para Barra. Ah, gente, virou tudo caco. O São Miguel tinha até asa, nem tem mais. Juro. Voltou para Minas Gerais. Os cacos. Né? Nem embalaram, nem fizeram nada. Puseram tudo de pé em cima do caminhão. Quebrou tudo. Olha, o tiro saiu pela culatra. Mas, vocês entenderam o espírito do negócio? Então foi feita a cautelar para tirar o bem jurídico da situação de perigo, porque podia extraviar, podia sumir, e depois eu faria uma ação principal. Então olha que legal isso. A cautelar não resolve lide. Ela é uma medida não satisfativa, porque ela visa proteger uma ação principal. A cautelar, ela não tem fim em si mesma. Então, pelo exemplo que você deu, a gente poderia entrar com a ação civil pública, dentro da ação civil pública pedir uma liminar, certo? Ou fazer uma cautelar preparatória da ação civil pública. Poderia, você pode fazer as duas. Quero fazer a busca e apreensão para correr em sigilo. Não tem problema nenhum. Vai depender do que a prova disser. Nada ali na hora da prova. A prova vai dizer o que você tem que fazer. Se ela falar, tome uma medida preparatória. Alguém está tocando a hora de tomar o remédio. É isso? Vamos lá, parou? Vamos lá. Quem era esse filho de Deus que estava fazendo isso? Agora ninguém fala, né, Erival? Vamos lá. Oi? É interrogatório. Vamos lá. Muito bem. E o Erival dá aula de direitos humanos. É incrível. Olha, ele e o Marcos Felicianos, ó. Tô brincando. É brincadeira. É que ele é violento, mas você não é preconceituoso. Não. Preconceituoso você não é nunca. De forma alguma. Mas violento. Beijo pras lésbicas, pelo amor de Deus. Isso é um curso sério. Né? Elas têm bom gosto. Muito bem, vamos continuar. Né? Eu não duvido nada que caia um negócio envolvendo esse homem aí, Marcos Felicianos. Vocês já assistiram o vídeo? Olha, para dar uma relaxada. A hora que vocês chegarem em casa, eu não posso botar aqui porque é uma baixaria. Entra no YouTube e coloca assim, Dilma liga para Marcos Felicianos. É demais. Você já viu várias vezes. Ó, e o Caio, sabe, professor? Caio imitando, então, vocês não têm noção. Dilma liga para Marcos Feliciano. É puro direito constitucional. É puro. Fala até de emenda constitucional lá no negócio. Tem que existir. Bom, eu não duvido que caia nada envolvendo esses assuntos, não. Não duvido. Porque imagina essa semana, ouviu o boato, vocês viram, que vai sair a proposta de lei, né? Que está correndo lá a lei da cura dos homossexuais. Vocês ouviram esse papo? É puro direito constitucional isso aí. Foi aprovado. Diz que está sendo votado na Comissão de Constituição e Justiça a lei da cura gay, uma coisa assim que chama, né? É uma conversa assim. É o fim dos tempos lá naquele congresso. Mas tudo bem, vamos continuar. Ó, a prova vai dizer o que você tem que fazer, né? Então, se ela falar, tome uma medida preparatória para a ação principal, para evitar o perigo de dano, você pode fazer cautelar, mas ela vai ter que dar essa dica de que você vai fazer uma ação e no futuro vai ter outra, ou tem outra correndo. Vamos continuar. Tutela antecipada. Satisfaz? Na prova passada, era para pedir tratamento médico.
faço uma ação de rito ordinário, dentro da ação de rito ordinário eu peço tutela antecipada. Satisfaz? Ou vou ter que fazer outra ação? Lógico que satisfaz. Então a medida de tutela antecipada ela é satisfativa. Quer dizer, não vai gerar uma nova ação, porque eu já concedo a liminar dentro da própria ação. Tá bom? A mesma coisa liminar. Porque quando você faz um mandado de segurança, e lá nos termos do artigo 7º da lei do mandado de segurança, você pede liminar, você também não vai ter que fazer uma ação principal. Você já está pedindo a liminar dentro da ação principal. Então, as liminares também são medidas satisfativas. Muito bem. O Darlan, isso é muito teórico. Não é não. Porque se eu faço cautelar, eu tenho que informar qual é a ação principal. Se você fizer, aquele caso do MP que eu contei para vocês, lá das imagens, do Santos, se for feita uma ação cautelar, eu tenho que dizer, a ação cautelar está sendo realizada em caráter preparatório da ação principal. Qual será a principal? Uma ação civil pública. A lei manda que você informe qual é a ação principal. Tá bom? Vamos continuar. Na verdade, o que vai mudar mesmo se eu escolho cautelar, tutela antecipada ou liminar, são os requisitos. Não dá para confundir. Não dá para confundir liminar com tutela antecipada. Não dá. Porque se você está num rito especial, se você está no mandado de segurança, você não vai usar o nome tutela antecipada. Você já sabe que o nome lá no mandado de segurança é liminar. Agora, na prática, dá muito para confundir tutela antecipada com cautelar. Na prova passada, se alguém tivesse feito cautelar, eu não sei se teve. Também estaria certo. Tecnicamente estaria certo, teria que ter corrigido também cautelar. Também em tese caberia, porque depois teria uma ação principal, tá bom? Mas na prática a gente pode confundir com base nos requisitos. São os requisitos que vão direcionar se eu uso uma ou outra. Na cautelar, os requisitos, fumus boniuris, mais periculum in mora. Lá na aula inaugural eu falei para vocês não usarem por nada de segundo latim, não foi? Lembra? E aqui é quase a tentação. Fumus boniuris, vou colocar onde a fumaça a fogo. Cala a boca. Lembra do filho de peixe, peixinho é. Nem a pau que vocês vão botar ditado popular aqui. Mas, na verdade, nós estamos falando de fumaça do bom direito. Nós estamos falando de aparência. É certo que o autor tem razão? É líquido certo que o autor tem razão? Parece. Tem uma aparência, uma plausibilidade. É razoável. Parece que o autor está certo. Naquele caso que eu contei para vocês da ação civil pública, é certeza que as imagens são de Minas Gerais? É certeza que as imagens vão ser extraviadas? Sim ou não? Não tem certeza que as imagens vão ser extraviadas, mas tem uma aparência. Parece que pode acontecer isso. Tudo bem? Então isso é fumus. E perigo de dano porque o tempo do processo vai gerar lesão do bem jurídico. Então eu não posso esperar, o bem vai perecer. E para ter tutela antecipada? O 273, que é o artigo que a gente... Vocês estão pintando a lei? Como é que vocês estão com esse negócio? Então, nós vamos pintar o 273 daqui a pouco. O 273 dá os requisitos da tutela antecipada. E para ter tutela antecipada, tem que haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Prova inequívoca da verossimilhança das alegações. É a mesma coisa que fumus boniuris? Aqui está a diferença. Aqui é exatamente a diferença. Para eu ter cautelar, basta eu ter aparência do direito. Fumaça. Para ter tutela antecipada, eu tenho que ter prova inequívoca. O que é mais fácil obter? Cautelar é mais fácil de obter, porque basta dar ao juiz um indício de que eu estou certo. Alguns professores de faculdade, Deus que me livre ensinar isso desse jeito, mas tem professor de faculdade que ensina que para ter cautelar, você tem um fuminho.
Vocês já entenderam tudo, né? E para ter tutela antecipada, você tem um fumão. Ousa colocar... tente colocar isso na prova, você vai ver o tamanho do seu zero. Tá? Mas a quem inventou essa bobeira fez de forma muito lúdica. Porque é verdade. É mais difícil você ter requisito para tutela antecipada do que para ter cautelar. Ok? Aqui é uma certeza na cabeça do juiz e aqui é uma aparência. Na hora da prova, se eu tiver dúvida, por exemplo, na prova passada, a prova passada geraria dúvida se era cautelar ou tutela antecipada. Porque tinha prova de que ele tinha direito? Direito à saúde? Tinha. Ele tinha direito. Tá? Ele tinha demonstração de que era doente, tinha demonstração que estava tendo obstáculo para ter internação, então ele tinha até direito líquido certo, que é muito mais do que prova inequívoca, tanto que o MS foi aceito também de quem fez. Mas, vamos lá, na hora da prova, se gerar dúvida, o que você faz? Se o problema falar, faça a ação preparatória e depois a principal, você não vai ter dúvida, você vai fazer cautelar. Agora, se o problema der margem a uma ação de rito ordinário, você vai fazer rito ordinário e vai pedir tutela antecipada. Ô, Darlan, mas eu estou com dúvida se eu tenho fumos, aparência ou se eu tenho certeza. Porque isso vai depender do documento que o autor tem. Que prova que o autor tem. Certo? Na hora da prova, se tiver dúvida, vai fazer tutela antecipada. Por quê? Vamos abrir o nosso VAD no parágrafo 7º do 273. Esse é o artigo salvador. Parágrafo 7º do 273. Esse nós vamos pintar também. Sabe o que o parágrafo 7º do 273 diz? Vou abrir o meu aqui também. Nós vamos ler juntos e vamos grifar. Olha lá. Parágrafo 7º. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, definir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. O que ele fez aqui? Se a gente pudesse escrever no VAD, o que a gente escreveria? Ô Jesus. O que a gente colocaria? Fungibilidade. Se pudesse. Não pode. Então o que diz a lei? Se eu peço tutela antecipada e o juiz acha que não é, mas ele acha que é isso, ele deve aplicar a fungibilidade. É aquele outro ditado popular, ditado jurídico, né? Quem pode mais, pode menos. Então se eu, pelo amor de Deus, não vai colocar isso, nem anota para não dar tentação. Se eu pedir o mais, mas eu tenho menos, ele pode me dar. Tem doutrinador que diz que a fungibilidade é de mão dupla, mas não vamos mexer nisso aqui, que não interessa em condicionar essa discussão. Ah, nessa falando da PUC, lá eu vi isso. Tá bom, pode até ser, mas não vamos mexer com essa discussão aqui agora. Tá? A lei da fungibilidade daqui para cá. Vamos combinar o seguinte? Anota aí no caderno. Eu acho difícil cair tutela antecipada de novo. Em condicional, a FGV tem o perfil de não repetir peça. Pode até repetir assunto. Né, Ival? Pode repetir ação popular, mas aí ao invés de repetir com a mesma peça, muda a peça. O que você acha, Ival, que vai cair, hein? Mas já caiu. Mas faz algum tempo, e a gente cutucou tanto os caras. Aliás, nós vamos, pessoal, meus amigos, nas redes sociais, fala assim, ó. Tomara que não caia uma DIN, é muito difícil. Vai chegar no ouvido dele. Pra fuder a gente, ele vai fazer uma DIN. Tá combinado? Fuder que é feio, vai prejudicar a gente, vai prejudicar a gente. Tá bom, vai prejudicar com F. Né? Aquela palavra danou-se com F, tudo bem? Escuta. A DIN era uma boa, não? Vocês iam gostar? Vocês querem o quê, caramba? Uma petição disjuntada. Um direito de petição qualquer que seja à sua frente. Que seja uma lauda. Bom, o mandado de segurança também era bom, né? Dá pra deitar e rolar no mandado de segurança, eu acho. Né? Mandado de junção, tá bom. Eu acho que rito ordinário, a prova da rasteira já foi. Toda a prova, uma das áreas, eles passam a rasteira.
Não é, às vezes não é nem de má fé. Na prova passada eu não acho que foi má fé. Você acha? Foi um burro, que ele vai um arrombado, desculpa. É assim que ele trata o examinador. Né? Foi falta de técnica, professor. Eu acho, foi falta de técnica. Doido. Eu acho que foi falta de técnica. Quem fez o problema, eu, Darlan, eu não teria feito MS. Na leitura, eu não teria feito. Porque o problema não deu autoridade. O problema era muito vagabundo nessas coisas, né? Eu não teria feito, mas cabe, lógico que caberia. Constitucional, vira e mexe, já aconteceu disso, de admitir ordinário ou MS. Já, né, Erival? Umas 3 vezes, aí nós já tivemos peça dupla. Sim. Agora, eu não acho que isso era de má fé, não, acho que foi mal feito. Na próxima eles estão bem espertos com vocês, porque eles passaram um vexame violento. Tiveram que refazer, tiveram que recorrigir, né, foram expostos por vários juristas aí do Brasil que disseram que caberia os 2. Então eles vão estar bem espertos. Eu acho que a prova vem tipicamente uma prova constitucional dessa vez, ok? Dessas que a gente está bem acostumado. Tudo bem? Tá bom, né? Vamos lá. Bom, vamos marcar isso. Se for tutela antecipada, que eu acho muito improvável, sempre que você pedir tutela antecipada, sempre, você vai fazer um parágrafo na peça pedindo a aplicação do parágrafo 7º. Sempre que requerer tutela antecipada, abrir um parágrafo na peça requerendo a aplicação da fungibilidade do parágrafo 7º. O que você faz com isso? Você já diz para o examinador que ele não pode zerar tua peça. Porque o edital não diz isso. O edital diz que se houver fungibilidade, não pode zerar. Tá? Então você deixa bem claro lá. É aquele negócio, né? Eu costumo brincar que é o parágrafo do cagão. Porque você requer a tutela antecipada, vírgula. No entanto, caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, requer a aplicação da fungibilidade para ser concedida a medida cautelar. Você não zera a peça. Certo? Porque o edital diz que não pode zerar quando tem fungibilidade. Muito bem. Mas, anotaram tudo? Deu tudo certo? Vamos lá. Mas, para ter tutela antecipada, nós temos que ter perigo de dano. Daniel Periculum mora Vamos pegar o nosso 273, vamos pintar? Vamos pintar as palavras-chave que, caso venha tutela antecipada na prova, são as palavras que você vai escrever lá no dia na sua peça. Pega o 273. No 273 a gente só vai pintar as palavras-chave, não sai pintando tudo não. Olha lá. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Então, primeiro, não tem tutela antecipada de ofício, tem que requerer, pode ser total ou parcial. Desde que existindo. Agora nós vamos pintar. Pinta a palavra prova inequívoca. Pinta a palavra prova inequívoca. E aí, continuando. Verossimilhança da alegação. Pinta essas 4 palavras. Prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Adriano, eu não vou lembrar no dia da prova que era o requisito da prova inequívoca. Você não precisa lembrar. Está no 273. Certo? E é exatamente a palavra que você pintou. Vocês viram que no final do 273, no caput, tem um E. Se é E, nós estamos falando de requisitos cumulativos. Tá bom? E. Olha o inciso 1. Também só vamos pintar as palavras que interessarem. No inciso 1. Haja fundado receio. Pinta. Dano irreparável ou de difícil reparação. Pinta aí dano irreparável ou de difícil reparação. Dano irreparável de difícil reparação. Então, se cair tutela antecipada, dentro da tua peça, você vai dizer que teu cliente preenche esses requisitos. Tem mais um requisito importante. Eu lá no cível, eu falo para o pessoal falar com muita clareza, explicar o que é e tal. Aqui, X, se cair, eles não vão aprofundar nisso. Que é o requisito que está previsto no parágrafo 2º.
Diz lá o parágrafo 2º que não se concederá antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade. Então pintem a palavra só, reversibilidade. Não pinta o irreversibilidade, porque o requisito é da reversibilidade. Ou seja, o juiz só pode dar uma tutela antecipada se ela for reversível. Por óbvio, né, gente? A tutela antecipada é definitiva? Eu antecipo, mas o processo continua correndo e ao final ele vai julgar. Imagina que ao final ele revoga a tutela antecipada. Se revoga, tem que poder voltar o status quo. Se não pode voltar, eu não vou conceder. E cuidado com isso, porque tem gente que pode... Vamos imaginar que eu faça uma ação para pedir medicamento. Ou eu faça uma ação, mais grave ainda, medicamento ainda é fácil. Eu faço uma ação para pedir um transplante. Quero que o poder público conceda um transplante para uma pessoa que o transplante está sendo negado ou está demorando tal. Assuntos da moda também, né? Bom, entro com a ação, o juiz dá uma tutela antecipada, faz o transplante. Aí passa lá o prazo de 2, 3, 5 anos, até 10, porque demora, né? Aí chega no final, o juiz revoga a tutela antecipada. Ah, Darlan, é irreversível. Porque como é que vai tirar o rim do bucho da pessoa e devolver? Isso é reversibilidade? Nós não estamos falando de reversibilidade in natura. Tudo bem? A reversibilidade não precisa ser in natura, o próprio bem, mas tem que ser pelo menos patrimonial. Tudo bem? É reversível se for patrimonial. Então, cuidado com isso, porque senão a gente pode chegar num ponto extremo de não conceder tutela antecipada a nada, sob a alegação de que é irreversível. Não. É reversível se virar patrimonial. Tá bom? Eu vou deixar para vocês, na área do aluno, um estudo dirigido e eu vou perguntar se há ou não limitação. Eu não vou responder agora. Eu quero que vocês... porque isso pode cair como pergunta. Se há ou não limitações à concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública. Ok? Se há ou não limitações para a tutela antecipada. Até para as medidas de urgência. Porque pode ter limitação nas liminares. Eu vou deixar lá no estudo dirigido e depois eu vou soltar o gabarito. Eu quero que vocês procurem. Isso tem na lei. Tá? Mas é tipo aquilo de coisa que vocês, no final das contas, vão ter que eventualmente achar sozinhos. Então, eu vou estimular e depois eu dou a resposta para vocês disso. Tem limitações à concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública, mas eu quero que vocês levantem quais são. Tá bom? Já põe aí como observação. Né? Verificar estudo dirigido sobre limitações à concessão de tutela antecipada contra as fazendas públicas. Muito bem. Ô Gustavo, depois você me cobra isso daí se eu esquecer. Tá bom? Muito bem. Liminares. Quais são os requisitos para se obter uma liminar? Porque pode cair tranquilamente uma... Ah, faltou ali a reclamação. Né? Rival, coloca aí também reclamação. Esqueci. Na reclamação também podemos pedir liminar. Certo? Dentro da reclamação constitucional, que é uma peça boa para cair, né? Violação à súmula vinculante, facinho de se fazer também, super feliz. A gente faz com muita tranquilidade aí, com o pé nas costas. Bom, quais os requisitos para se ter uma liminar? Cada rito especial, cada ação vai ter o seu requisito específico. Cada ação terá o seu requisito próprio para se obter liminar. Então, a liminar no mandado de segurança tem requisitos específicos. A liminar, né, lá na DPF, tem requisitos próprios na lei. Então, fica fácil a liminar, porque a gente vai abrir a lei e vai verificar o que a lei exige para ter ou não a liminar. Difícil isso aqui tudo? Moleza. Certo? Moleza. Como vocês estão numa fase aí de fazer petição inicial, de saber qual tutela de urgência, hoje a gente precisava introduzir esse assunto, né? Então eu vim só para introduzir esse assunto e depois eu volto semana que vem, é isso? Quando que é a minha próxima aula? Não, depois você olha, não precisa procurar. Você já, vou olhar agora. Tá bom, né? Vamos ver. Porque aí é o mandado de segurança, né? Dia 15, dia 11, que é hoje, né? Dia 17, se não tiver nenhum contratempo aí, na sexta-feira. Depois, dia 1º de junho, se não tiver nenhum contratempo também. São dias marcados. É isso.
beleza? Então, a semana que vem nós vamos falar de mandado de segurança e depois a gente vai falar de recursos. Agravo, apelação, extraordinário e Perfeito. especial. Então tá bom, Erival pode assumir o seu posto aqui. Eu vou me embora, que eu vou comer uma feijoada. Desculpa se eu fiz inveja pra vocês. Tá bom? Tchau, gente. Era isso. Vocês têm meu e-mail já tudo? O que precisar, manda bala no e-mail, tá bom? Tchau pra vocês. Boa aula aí com o Erival. Um abraço, hein? Tomar caipirinha, cuidado com a blitz, hein? Não sopra. Lembrar a fome, né? Cuidado. É lógico, se beber não dirige, é óbvio, né? Vamos nós. Meus amigos, por uma linha. Aliás, já aproveitando o gancho do professor Darlan aí, vamos checar, por favor, na lei do mandado de segurança, onde é que está a liminar? Isso é rápido, né? Pega o seu vadão, né? Tem gente até já sabe de cabeça, parabéns. Mas quero saber se já está lá na lei do MS, lei 2016, né? Qual é o artigo que fala da liminar, moçada? Artigo 7º, é isso? 7º, 3º, é isso? Um abraço, Darlan, obrigado, hein, cara. Abraço. Um abraço pro Pedro, hein? Até. Pedro, pra quem não sabe, é o filho do professor Darlan, né? Juízo, hein? Cuidado, hein? Não confie nas mulheres que elas mentem, cuidado. Achou aí, meu filho? Artigo 7º, 3º, beleza? Vamos achar agora a lei do mandado de segurança? Aliás, a lei da ação civil pública. Qual que é a lei da ação civil pública? 7347? A lei da ação civil pública. 7347? É isso mesmo? Na lei 7347, qual que é o artigo que fala da liminar na ação civil pública? Ah, tirar foto. Então, Darlan vai voltar para tirar foto. Parabéns. Quem não podia estar aqui, que abaixe. Quero que respeite a minha intimidade. Vamos lá, quem quiser respeitar a intimidade, abaixa. X, olha o chiclete. Chiclete. Um abraço. Qual que é o artigo que fala da liminar na ação civil pública, moçada? Vamos? Artigo 12, é isso mesmo? Estou confiando em vocês, eu estou sem olhar o VAD, né? Então, na lei da ação civil pública seria o artigo 12. Tá pintadinho aí? Tá. Vamos procurar aí a DPF. Qual que é a lei da DPF? A lei da DPF. Lembra? 9882, não é isso? 9882. Lá na lei 9882, que é a lei da DPF. Qual é o artigo que fala do tema liminar? E não tenho pressa para a aula de segunda fase, moçada, tá? Então, localizou aí? Pega o seu VAD, lembrando, tem que usar o VAD que vai ser, né, usado na prova. Traga o VAD que você vai mexer na prova. E vou comprar só no final. Isso, parabéns. Provoca. Provoca, demônio. Provoca. E aí, qual que é o artigo da lei 9882 que fala da liminar na arguição de descumprimento do preceito fundamental, na DPF? É o 5º? Eu estou conferindo vocês. É o artigo 5º que fala da liminar na arguição de descumprimento do preceito fundamental? Então, pinta, por favor. Quem já achou a lei é 9882. Achou? Vamos pintar o artigo 5º. Tudo bem daqui? Podemos caminhar? Tá. Deixa eu ver aqui, está faltando o quê? Vamos ver, achar a ação popular. A ação popular é uma boa pedida de prova, né? Eu estou apostando numa prova bem técnica, bem específica, aí pode cair qualquer coisa, mas se a gente provocar, ele vai fazer uma DI. Então, lembra, né? Nós combinamos já, né? Tomara que não caia DI. A DI é muito difícil. A famosa contra-espionagem. Desculpa, no seu caderninho. Ação popular. Qual que é a lei da ação popular? 47, né? 4717 de 1965, né, filho? Lei 4717 de 1965. Uma lei antiga que está em vigor, foi recepcionada, né? Lei 4717 de 65. Qual que é o artigo que fala da liminar na ação popular? Não sei, eu estou olhando, estou percebendo que você está olhando. Eu quero saber qual que é o artigo que fala da liminar na ação popular. Parágrafo 4º do artigo 5º, é isso? É isso mesmo, Marcelo? Parágrafo 4º do artigo 5º? Checa aí para mim. É isso? Parágrafo 4º do artigo 5º. Todo mundo junto? Então percebam que no VADEMECUM nós estamos localizando aí quais são os artigos das leis respectivas que falam da liminar dos institutos que foram colocados pelo professor Darlan. Tranquilex? Do que for colocado aí, o MS já foi, a ação civil pública já foi, a ação popular já foi, a DPF já foi, reclamação. Reclamação é um problema, porque tem gente que entende que a reclamação é uma petição inicial, tem gente que entende que é um suceder recursal até um recurso. A reclamação, dá uma olhadinha na lei 8.038. Procurem no seu VADEMECUM a lei 8.038. Lei 8.038 de 90.
A reclamação, nós vamos ver isso para frente, tá? Só para pegar o gancho do professor Darlan. A Lei 8.038 de 90 trata dos processos que tramitam lá no STF e no STJ, né? Lei 8.038 de 90. Qual que é a página do nosso vadão, hein? 1435, é isso mesmo? 1445. Então, peguei nosso vadão aqui, 1445. Obrigado. Então, 1445. 1445. Acharam a Lei 8.038? Perceba, ela começa assim, ó. Institui normas procedimentais para os processos que especifica perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Até aqui, beleza? Passem os olhos aí na lei e vamos até o artigo 13. Chequem para mim, por favor, o artigo 13. Artigo 13 da Lei 8.038. Então você vai ler agora devagarzinho, sem pressa, do artigo 13 ao artigo 18, eu vou fazer a pergunta. Então leiam com calma, do artigo 13 ao artigo 18. Do artigo 13 ao artigo 18. Do artigo 13 ao artigo 18. Não tenham pressa. Tudo bem? Então, os senhores estão lendo do artigo 13 ao artigo 18 da Lei 8.038, cujo tópico é reclamação. Leram? Pergunto para os senhores, em algum desses artigos tem algum instituto que vincula a liminar na reclamação? Se tem aí, qual seria o artigo? Artigo qual? 14? Inciso segundo, é isso? Artigo 14, inciso segundo. Ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado. Então vamos, por favor, marcar texto no inciso segundo do artigo 14. Tranquilo? Até aqui, beleza? Então, usando a técnica da questão da liminar, né? Fomos boniúrios e perigo em hora, plausibilidade, direito e perigo da demora, usando os termos que estão aqui na lei. Então, é possível liminar em reclamação. É lógico, se você olhar no livro, a gente colocou num modelo com e no modelo sem liminar na reclamação. Beleza? Tá, mas o fundamento da reclamação, não tem uma lei específica para reclamação. É essa Lei 8.038 que trata dos processos que tramitam no STF e no STJ. Chega para mim, onde está no seu vademeco, fecha o vademeco, chega para mim onde está a súmula vinculante na Constituição. Chega para mim onde está a súmula vinculante na Constituição. Na Constituição, qual que é o artigo que fala de súmula vinculante? Qual é o artigo que fala de súmula vinculante? Uhum. 103A? Beleza. Deixa eu chegar no celular que está carregando aqui. 103A. É isso? Tem alguma situação aí no caput ou em algum parágrafo que fala do uso da reclamação? Leia com calma, não tenha pressa. Muito bem, o pessoal dizendo para mim que é o parágrafo 3º, é isso mesmo? É isso mesmo? Beijo, pessoal, para as mulheres maravilhosas da Araçatuba aí, o pessoal está firme e forte com a gente. Pessoal de Palmas, teve um probleminha lá na aula anterior, mas tudo certo, vamos junto com a gente aí. O pessoal de Santo Amaro, está junto comigo, pessoal de São Paulo, pessoal de Ribeirão Preto, pessoal de Aracaju, o pessoal de Santos, o pessoal de Imperatriz, o pessoal de Vitória, o pessoal de Chapecó, Santa Catarina, a aula que a turma só tem meninas, né? Maravilhosas lá de Chapecó. E outras unidades. E aí, meu chapa, me diga, descumprida a súmula vinculante, cabe o quê? Reclamação. Reclamação onde? No Supremo Tribunal Federal, que é uma petição inicial, cara. Tá? A gente vai entender que é uma petição inicial, por quê?
checa para mim no artigo 102, inciso 1º, em qual a linha está prevista a reclamação no artigo 102, inciso 1º da Constituição. Já tem gente que já localizou, muito bem. Então, checa aí para mim, artigo 102, inciso 1º, a linha L de limão, é isso? Reclamação. E eu pergunto para vocês, nesse inciso 1º do artigo 102, nessas várias alíneas, os senhores concordam que aí estão descritas petições iniciais? Concordam? Sim ou não? Aliás, leia com calma as alíneas do inciso 1º do artigo 102. Leiam com calma as alíneas do inciso 1º do artigo 102. Verifique se nessas alíneas é dito de algum recurso, ou se aí temos petições iniciais. Não tenha pressa. Mesmo porque você está vendo a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é um tema importante para a nossa prova. Então, checa aí devagarzinho, com calma, no artigo 102, inciso 1º, nas várias alíneas, se nessas alíneas do inciso 1º aparece algum recurso. Aparece apelação, aparece agravo, aparece especial, extraordinário, aparece ROC. Não tenham pressa, porque é aula de segunda fase. E aí? Aparecem petições iniciais, não é isso? MS, HC, mandado de injunção, etc, não é isso? Dentro dessas petições iniciais aparece quem também? A reclamação. Nós vamos entender que a reclamação, para nós, é uma petição inicial. Porque quando se fala em recurso a ser proposto lá no Supremo Tribunal Federal, na Constituição, recurso no STF, aparece o ROC, não é isso? Que é o recurso ordinário constitucional, no inciso 2º, aparece recurso extraordinário no inciso 3º. Se nós olharmos no regimento interno do STF, tem lá a possibilidade dos embargos declaratórios, do agravo regimental, dos embargos infringentes, isso de acordo com o regimento interno do STF. Na Constituição, artigo 102, inciso 1º, aparecem petições iniciais, inciso 1º, não é isso? Inciso 2º, recurso, que é o ROC. Inciso 3º, recurso, que é o recurso extraordinário. Até aqui, beleza? Nós vamos entender que, de acordo com a Constituição, seria uma petição inicial. Se é petição inicial, reclamação, adivinha? Endereçamento, não é isso? Para quem que eu vou endereçar a reclamação de descumprimento de súmula vinculante? O presidente. Como é que é o endereçamento do presidente do STF? Vai. Excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Tranquilex? Não coloco ponto, não coloco vírgula, não coloco nada. Como se estivesse falando, ô presidente, daí continua, vai para o preâmbulo. Beleza? Tá, importante para nós. Reclamação, vamos entender que é uma petição inicial. Tranquilo? E como tal, lembrando em consideração, em consequência, nós estamos levando, fazer reclamação, qual a fundamentação que tem que aparecer no preâmbulo lá? Pensa, lembra do preâmbulo? Quem propõe o quê em face de quem? Então imagine que nós estamos advogando para alguém que está propondo uma reclamação, pense comigo. Nós tivemos um caso X, nesse caso X, o nosso cliente, é um Estado-membro. Nós estamos advogando para um Estado-membro. Beleza? E esse nosso Estado-membro tem uma decisão favorável, de uma ADIM, e a União não quer cumprir essa ADIM. Tranquilo? A gente vai advogar para esse Estado-membro para fazer cumprir a ADIM. Tranquilex? Então, se quem não está cumprindo, a União não está cumprindo, está descumprindo a decisão do STF, concordam? Decisão de ADIM, AD com ADPF, efeito ergo o quê? Ergamos e vinculante. Tem que cumprir, cara. Tranquilex? Então, se há um descumprimento de decisão do STF, cabe reclamação. Tranquilo? Da mesma forma que cabe reclamação, se ou não houver cumprimento de uma súmula vinculante. Nós estamos endereçando lá para o presidente do STF. No preâmbulo, nós estamos advogando para o governo do Estado X, assim, vem propor a presente reclamação. Com fundamento no quê? Quais seriam os fundamentos? Você vai colocar artigo 102, inciso 1º, linha L? Sim ou não? Rápido. Sim, artigo 102, inciso 1º, linha L. Tranquilo? Se tem a ver com súmula vinculante, vou colocar o artigo 103A, parágrafo 3º. E tem uma lei específica que fala da reclamação, não tem? Qual a lei? Lei 8.038. Qual é o artigo da lei 8.038? Artigo 13 e seguintes. Só colocou isso, está ótimo, cara. Então, no preâmbulo da nossa reclamação, que a gente vai treinar mais para frente, aqui é só um primeiro contato com ela, tem que aparecer o artigo da Constituição, beleza? Se fosse súmula vinculante, o parágrafo 3º do artigo 103A,
e a Lei 8.038, artigo 13 e seguintes. Até aqui, beleza? Professor, como é a petição inicial, eu vou colocar também. E artigo 282 do Código de Processo Civil. Pode ou não pode? Rápido. Lógico que pode, cara. O que aumenta de fundamento não prejudica. Até aqui, beleza? Tá. É lógico que eu estou usando isso só para pegar o gancho do final da aula do professor Darlan. Beleza? Mesmo porque a gente vai ver para frente que cabe liminar em habeas corpus, mesmo não havendo previsão legal. Tranquilo? Tem mais pegadinhas aí para frente. Até que tranquilidade? Todo mundo junto aí? Tá. Se for uma ação ordinária, então lembrem-se, ele não vai fazer isso, o examinador está muito recente, essa ação ordinária que caiu agora. Mas se cair uma ação ordinária com tutela antecipada, ele vai dar a entender que a gente tem que ouvir alguém, produzir algum laudo, cumular com danos materiais, morais. Beleza? Tranquilex? Se for passar uma ação ordinária. Tudo bem daqui? Tá. A tendência para a sua prova, caiu uma peça técnica constitucional, porque a gente provocou o cara. Venha com uma peça técnica processual, que até a gente vai mexer hoje com a DIN, a DECOM e a DPF. Vamos fazer a revisão das ações do controle concentrado e trabalhar com os modelos que nós temos aí no livro de prática. Tranquilex até aqui? No final da aula, vamos fazer um sorteio para os alunos presenciais e para os alunos dos outros estados. Deixa eu ver aqui. Eu quero que os alunos dos outros estados me digam quem de vocês aí não tem o livro de prática. O pessoal dos outros estados me diga aí se tem algum aluno de algum outro estado que não tem o livro de prática, que na segunda-feira manda mensagem agora, vou ler, e eu mando para você pelo correio. Beleza? Tranquilex? E vou mandar também para os outros estados o meu livro de manual funcional de direitos humanos para concurso, que tem na parte final, tem a ver com fundamentações e também tem a ver com os remédios constitucionais. Então vem a imagem aqui para mim, filhão. Não, aqui, ó, segura aqui, ó. Os alunos dos outros estados vão mandar um livro de prática e um manual funcional de direitos humanos para concurso, beleza? Que eu vou sortear também aqui para os alunos presenciais. Até aqui, beleza? Vamos mudar de assunto então? Pula uma linha no seu caderninho. O tema agora é controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. É o tema que vai fazer a gente ficar milionário. Controle de constitucionalidade é um tema muito importante. Então pulei uma linha, vou para outra tela. O tema é controle de constitucionalidade. Vamos pensar num pequeno conceito técnico. O que é o controle de constitucionalidade? Conceito. É a verificação da compatibilidade vertical, é a verificação da compatibilidade vertical que deve existir entre a Constituição, e as normas infraconstitucionais. Relembrou da primeira fase da faculdade? É a verificação da compatibilidade vertical que deve existir entre a Constituição e as normas infraconstitucionais. Até aqui, beleza? Vamos verificar então, por favor. Compatibilidade vertical, tranquilo? Constituição e normas infraconstitucionais. Deu certo? Compatibilidade vertical, Constituição, normas infraconstitucionais. Quando se fala em verificação da compatibilidade vertical, entenda, é uma comparação. Estou comparando uma norma infraconstitucional com a Constituição. E me diga, quem deve prevalecer? O texto da Constituição. Lembra que nós vimos na nossa pirâmide jurídica da primeira aula? Quem está aqui no topo da nossa pirâmide jurídica? Fala, filho. A Constituição da República Federativa do Brasil, também conhecida como CF88. Está sozinha? Não. Quem está junto com ela que é muito importante? Tema da moda. Decreto 6949 de 2009. Quem que está abaixo? São as normas o quê? Normas infraconstitucionais. Todas as demais normas são normas infraconstitucionais.
Então, as normas infraconstitucionais devem respeitar a Constituição e agora não posso esquecer que faz parte da Constituição, apesar de ser um tratado de humanos e ter a natureza de decreto, tem natureza do quê? De emenda constitucional. O decreto 6949 é como se fosse uma emenda constitucional. Até aqui, beleza? Então, teve gente que assistiu a aula hoje de manhã e teve gente que assistiu a aula ontem à noite, não é isso? Lembra que nós falamos dos fenômenos que podem surgir com uma nova Constituição, lembra? Recepção, lembra? Que é o fenômeno que mais existe, mais importante, etc. Tal. Uma norma infraconstitucional anterior pode ser recepcionada ou não pela nova Constituição. Tranquilo? Tá. Vamos colocar uma dica no caderninho, por favor. Pensa em dica. Pode? Então escreva assim, por favor. O decreto 6949 de 2009, o decreto 6949 de 2009, tem natureza de emenda constitucional. O decreto 6949 de 2009 tem natureza de emenda constitucional. E serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Deu certo? Vou repetir. O decreto 6949 de 2009 tem natureza de emenda constitucional, tá? E serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Tudo bem? Agora vamos tumultuar a vida da gente, porque assim faz o examinador? E eu pergunto para vocês, nós vimos isso na primeira fase, que não foi aluno nosso, a gente vai até repetir para vocês. Pense comigo. Se eu tenho uma lei de matéria, que mexe com a matéria de acessibilidade, acesso aos locais públicos, tudo bem? Construção de rampas, né, de colocar corrimão, etc. As botoeiras no elevador, né, identificando qual que é o andar. Se eu tenho uma lei estadual ou até uma lei federal, e essa lei foi feita depois do decreto 6949, e contraria as normas do decreto 6949, cabe adir? Cabe ou não cabe? Cabe adir. Agora, se eu tenho uma lei federal, uma lei estadual, anterior ao decreto 6949, e que o contraria, cabe adir? Não, porque é caso de não recepção. Se é caso de não recepção, a depender do caso, pode ser o caso de uma DPF. Tranquilo? É lógico, eu tenho que pensar. É para retirar a norma porque contraria um preceito fundamental e proteger todo mundo, ou é um caso específico que eu posso usar um mandado de segurança, uma ação civil pública, uma ação popular, não sei, vai depender do caso concreto. Mas, aqui entre nós, põe essa dica, pensa em dica. Se a lei federal ou estadual, que é o mais comum de se perguntar em prova, tá? Se a lei federal ou estadual, se a lei federal ou estadual contraria o decreto 6949, se a lei federal ou estadual contraria o decreto 6949. Nós temos duas possibilidades. Põe aí, letra A. Letra A. Se a lei é posterior ao decreto 6949, se a lei é posterior ao decreto 6949, cabe adir no STF. Os senhores concordam? Tranquilo? Porque a lei foi feita depois da norma constitucional. Aí cabe adir no STF. Beleza? Ponto. Letra B então agora. Letra B. Se a lei é anterior ao decreto 6949, e perceba que o parâmetro é o decreto 6949, tá? Se a lei é anterior ao decreto 6949, não cabe adir. Vírgula. Quiçá, olha que chique, né? Quiçá a DPF. Quem sabe a DPF? Isso é lógico no controle concentrado. Todo mundo junto, hein, moçada? Então pode ser que ele faça esse teste com a gente. Ele pergunte lá, bom, o decreto 6949 tem natureza de emenda constitucional. Serve de parâmetro para o controle? Serve. Se a norma é posterior, cabe adir. Se é anterior, se for o caso, pode caber a DPF. Até aqui tudo bem? Joinha? Não se pode. Aliás, já está marcado o decreto 6949? Nós vimos isso ontem. Alguns viram hoje de manhã, né? Está marcadinho no Vademecum de vocês? Então, por favor, eu imploro. Se o cara for do mal, como ele parece ser, e perguntar alguma coisa de pessoa com necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, você tem que localizar na Constituição quais são os artigos que protegem as pessoas portadoras de deficiência.
Checa no texto da Constituição se tem algum artigo. Checa aí. Se tem algum artigo no corpo da... Esquece, antes do decreto 6949. Quero saber se tem algum artigo específico na Constituição que protege as pessoas portadoras de deficiência. Não tenham pressa que uma aula de segunda fase. Verifique, por favor, se tem algum artigo na Constituição que protege as pessoas portadoras de deficiência, independente do decreto 6949. Tem? Tem vários? Aparecem vários artigos aí? Tem artigo na parte de trabalho, né? Na parte de trabalho, tem artigo, talvez, que se você encontra lá com a questão do meio ambiente, tem vários artigos, não tem? Então, além desses artigos previstos no corpo da nossa Constituição, tudo bem daqui, moçada? Eu tenho artigos agora também em uma emenda constitucional, que é o decreto 6949, de modo bem simples. Se cair alguma questão que envolve pessoa portadora de deficiência com necessidades especiais, eu vou olhar o texto da Constituição e não posso esquecer que tem o decreto 6949, que é um texto inteirinho dizendo o que é deficiência, quais são os meios de acessibilidade, quais são os meios de comunicação que eu posso implementar para proteger as pessoas com deficiência. Na prova que o cliente foi aprovado para o defensor público, tinha uma pergunta que falava lá de acesso aos meios de comunicação, entenda, internet, etc. No texto original da Constituição, especificamente para as pessoas com necessidades especiais, não havia, mas agora existe até um decreto inteiro, com uma parte específica dos meios de comunicação. Entendeu, filhão? Então tem que ficar esperto com esse decreto 6949. Podemos caminhar? Tá, por uma linha. Quais são os fundamentos para o controle de constitucionalidade? Fundamentos ou justificativas. Quais são os fundamentos ou justificativas para o controle de constitucionalidade? Lembra da primeira fase? São duas justificativas ou fundamentos. Lembra? Letra A. Princípio da supremacia. Princípio da supremacia da Constituição. Princípio da supremacia da Constituição. Tranquilo? Princípio da supremacia da Constituição. Adivinha? Havendo um conflito de normas, quais normas têm que prevalecer? As normas da Constituição, velho. Tranquilex? Princípio da supremacia da Constituição. E letra B, a rigidez constitucional. Você que está aqui na segunda fase já sabe. Me diga, nossa Constituição é flexível ou rígida? Rápido. Rígida. Fácil ou difícil de modificar? Difícil, lembra? Artigo 60, parágrafo 2º da nossa Constituição. Artigo 60, parágrafo 2º, né? Lembra da formulazinha? 3/5 em 2, turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Nós vamos ver isso para frente. Alguns autores a chamam de super rígida, né? Porque tem as cláusulas pétreas. O gabarito oficial da FGV é rígida. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Tá. Existe controle de constitucionalidade porque existem inconstitucionalidades. Então aí, anote, por uma linha outro tema. Inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Tudo bem? Lembra a primeira fase? Quais são as modalidades de inconstitucionalidade? Vamos juntos aqui. Existe, letra A, inconstitucionalidade por ação. Se você está fazendo a segunda fase, você conhece isso aqui de cor e salteado, lembra? Inconstitucionalidade por ação. E o que significa isso? 2 pontinhos. Filhão, de modo bem simples, foi feita uma norma, foi feita uma norma, ou um ato jurídico, foi feita uma norma, ou um ato jurídico, que contraria a Constituição. Então, inconstitucionalidade por ação, entenda, foi feita uma norma ou um ato jurídico que contraria a Constituição. Esse conceito bem antigo caía 10, 12 anos atrás na prova da ordem. Dali para frente só piorou. Então vamos piorar também. A inconstitucionalidade por ação, lembra da primeira fase? Ela se subdivide em A1, por ação formal,
Lembra, se é dito inconstitucionalidade por ação formal ou simplesmente inconstitucionalidade formal, adivinha, foi violado um procedimento da Constituição, ou previsto na Constituição, como faz, né? Foi violado um procedimento da Constituição para a criação de uma norma, ou ato jurídico, como você achar melhor, né? Foi violado um procedimento da Constituição para a criação de uma norma, ou de um ato jurídico. Vamos grifar, lembra? Grifar procedimento, tranquilo? Então, se é formal, tem a ver com procedimento. Lembra que nós demos dicas na primeira fase? Se eu falo de procedimento, eu vou lembrar do quê? Você vai lembrar de caminho. Foi violado um caminho previsto na Constituição para a criação da norma. Relembrou? Todo mundo junto aí? Filhão, vamos relembrar então agora usando o VAD. Quando se fala em inconstitucionalidade formal, pode ser uma violação de uma iniciativa. Tranquilo? Então, se você quiser anotar no caderninho, exemplo, né? Violação da iniciativa. E quando eu falo iniciativa, você vai lembrar da famosa iniciativa reservada. Eu quero que você localize no seu vademécum onde está a iniciativa reservada do presidente da República. E, óbvio, isso se estende aos chefes do Poder Executivo. Onde é que está, no nosso vademécum, a iniciativa legislativa do presidente da República? Beleza, tem gente que já localizou, muito bom. Chega para mim. Iniciativa do presidente da República. É artigo 61, parágrafo 1º, é isso mesmo? E aí, moçada, é isso mesmo? 61, parágrafo 1º? Então, vou aqui, peguei a minha Constituição, meu VAD, estou no artigo 61, parágrafo 1º. Você vai sublinhar se você quiser, né? Parágrafo 1º. São de iniciativa do presidente da República as leis que... Todo mundo junto? São de iniciativa do presidente da República as leis que... Você vai no inciso segundo, e vai sublinhar ou passar marca-texto na linha A. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, você vai passar marca-texto no parágrafo, na linha A do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 61, beleza? Então, estou no artigo 61, parágrafo 1º e inciso 2º, a linha A. Passou marca-texto? Agora, se você quiser passar um lápis só no que, né, sublinhar, você vai sublinhar aumento de sua remuneração. Aumento de sua remuneração. Então, é o seguinte, filhão, é muito comum cair isso na nossa prova. Se não cair agora, como, né, fundamento de peça, deve cair como uma das questões. Aí a caneta, nós vimos isso na primeira fase. Filhão, se o tema envolve aumentar a remuneração de servidor público federal, bem, filhão, quem pode apresentar o projeto? Presidente da República. Beleza? Joinha? Então, pense comigo. Ah, presidente da República, Dilma, aquela linda, gostosa. Beijo pra você, linda, maravilhosa. Imagine que ela apresentou o projeto para aumentar a remuneração. Tudo bem? O Congresso pode alterar o projeto? Pode. Para diminuir, não para aumentar a remuneração. Então, é uma pegadinha de prova. O Executivo apresentou o projeto para aumentar a remuneração do servidor público. Pensa comigo. Se é servidor público federal, presidente da República. Lembra do princípio da simetria? Princípio da simetria federativa, paralelismo constitucional. Lembra disso aí? Aquilo que cabe na esfera federal, posso repetir nas demais esferas. Se for servidor público federal, a quem cabe apresentar projeto? Presidente da República. Servidor público estadual?
Governador, servidor público municipal. Prefeito, velho. Tranquilo? Então você percebeu, quando mexe com a chave do cofre, o executivo tem que tomar essa iniciativa para criar secretarias, para extinguir secretarias, para juntar secretarias, para aumentar ou diminuir a remuneração. Entendeu? Escreve no caderninho, por favor. Artigo 61, parágrafo 1º, já tem no caderninho isso aí? Iniciativa reservada ao Presidente da República. Tem isso aí? Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 61, parágrafo 1º. É iniciativa reservada ao Presidente da República. Todo mundo junto? Todo mundo junto? Ponto na outra linha. Observação. Princípio da simetria federativa. Simetria com S, né, filho? Princípio da simetria federativa. Esse princípio da simetria federativa, alguns autores o chamam de paralelismo constitucional ou paralelismo federativo. Princípio da simetria federativa, ou entenda, paralelismo constitucional ou paralelismo federativo. Tudo bem? Se você guardar princípio da simetria federativa, já está legal. Mas se lembrar, paralelismo federativo, paralelismo constitucional, joia. Tudo bem? O que é isso? Dá um tracinho e escreva. Aquilo que cabe na esfera federal, pode ser repetido nas demais esferas. Aquilo que cabe na esfera federal pode ser repetido nas demais esferas. Pode ser repetido nas demais esferas. O meu amigo, deixa eu ver aqui. O Estudante 11, é Estudante 11? Que Twitter, parabéns por você Twitter, Estudante 11, né? Que é o rapaz da Imperatriz, né? Manda o seu endereço completo, Estudante 11, pro meu Facebook, que eu sei que você é de Imperatriz, que eu te mando o livro de humanos, beleza? E o Gustavo Tomás, lá de Mato Grosso do Sul, não tem livro de prática. Então, o Gustavo Tomás, manda para mim, por favor, o seu endereço completo lá no meu Facebook ou aqui no Twitter, que eu te mando o livro de prática na segunda-feira, deve chegar lá por quarta ou quinta, pelo correio. E o livro de humanos vai pro Estudante 11. Parabéns. Se fosse em outros tempos, você seria investigado. Tranquilex? No caderninho vocês ficou assim, ó. Paralelismo federativo, paralelismo constitucional, etc. Tal. Aquilo que cabe na esfera federal pode ser repetido nas demais esferas. Então pense comigo. Aumentar a remuneração do servidor público federal, presidente da República. Servidor público estadual, governador do estado. Servidor público municipal, prefeito. Até aqui, beleza? Joia? Tá. Então, larga a caneta. Aumentar o efetivo das Forças Armadas. Quem cabe o projeto? Cabe a quem? Presidente da República. Aumentar o efetivo da Polícia Militar de um estado. Governador. Aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Prefeito. Pegou a ideia? Joia. Eles vão perguntar disso na prova. Agora, o que já perguntaram, inclusive em segunda fase. Pessoal, um deputado federal apresentou um projeto, ou até um senador apresentou um projeto, para aumentar a remuneração do servidor público do INSS, da Previdência Social. Tranquilo? Passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi um deputado federal na Câmara, foi senador lá no Senado. Passou na CCJ, depois outras comissões, no plenário da Câmara, no plenário do Senado, aprovou, foi lá para o Congresso. Passou a fase do autógrafo, né, dizendo, ó, tá tudo certo, cabe ao presidente agora sancionar, promulgar ou até vetar. A presidente olha para o projeto e fala assim, nossa, eu até tinha essa ideia de aumentar a remuneração do servidor público do INSS, da Previdência Social. Eu não tive essa iniciativa, mas acho tão boa. Eu vou sancionar, promulgar e publicar. Me diga, você está aqui, você sabe. Sanção, promulgação e publicação corrigem um erro da iniciativa? Não. Tranquilo? Precisa colocar essa observação no caderno ou vocês já lembram disso? Vai, escreve. Essa cara de fusca para mim não adianta porra nenhuma. Anote aí. Se existe um vício de iniciativa... Se existe um vício de iniciativa, porque o tópico aqui é iniciativa, né, filho? Se existe um vício de iniciativa, a sanção, se existe um vício de iniciativa, a sanção, promulgação e publicação, a sanção, promulgação e publicação, a sanção, promulgação e publicação não corrigem o erro.
não corrigem o erro. Tudo bem? Porque o tema que nós estamos tratando aqui é da iniciativa. Mas, professor, e se fosse com relação ao sistema de votação? Não teve as votações necessárias. Da mesma forma, não corrige o erro. Mas se for usada uma espécie normativa errada, também não corrige o erro. Tranquilo? Entenda, essa parte final do executivo, sanção, promulgação e publicação, não corrigem uma inconstitucionalidade formal. Seja ela a iniciativa, a quantidade de votos, sistema de votação, ou até a espécie normativa. Tudo bem aqui? Tá. Iniciativa reservada, aí está. Agora nem precisa anotar. Pergunto para os senhores, qualquer pessoa pode apresentar uma PEC? Não sabe? Olha, me diga qual que é o artigo que fala da iniciativa da PEC. Checa lá, qual que é o artigo que fala da iniciativa da PEC. Não tenha preguiça. É aula de segunda fase. Qual é o artigo que fala da emenda constitucional? 60. Logo no começo não tem a iniciativa da PEC? Quais são os incisos? Primeiro, segundo e terceiro. Então me diga, quem pode apresentar uma PEC? 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, ou a Presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Pergunto, senhores, um cidadão que pode apresentar numa ação popular, impetrar numa ação popular, pode propor uma PEC rápido? Não, por quê? Não está previsto na Constituição. Até que todo mundo junto, se não cair artigo 61, parágrafo 1º, pode cair artigo 60, incisos 1º, 2º e 3º, por quê? Quem faz a primeira faz a segunda fase. Eles estão com esse fetiche de perguntar de emenda constitucional, de medida provisória, decreto legislativo, etc. Mas vocês não vão contar isso para ele, né? A gente conhece seu perfil. Você não provoca o cara, entendeu? O que nós vamos falar? Qual que é a peça difícil para cair? Adinho, tomara que não caia Adinho. Muito bem. Violação da iniciativa, tranquilo? Tá, ponto e vírgula. Outro exemplo de inconstitucionalidade formal. Violação do sistema de votação. Violação do sistema de votação. Violação do sistema de votação. E aqui, moçada, é o seguinte. Se a Constituição estabelece um patamar mínimo de quórum, é dali para cima. Tranquilo? Então, violação do sistema de votação. Me diga, fecha o VAD, me diga, qual que é o quórum de aprovação de uma lei complementar? Não sabe, vai pesquisa. Eu quero saber qual que é o artigo que estabelece o sistema de votação de uma lei complementar. Não tenham pressa, usa o índice remissivo aí, aquele inicial do... Isso. Não tenha pressa. Qual que é o artigo? 69, é isso mesmo? Então me diga... Artigo 69. Qual que é o quórum de aprovação de uma lei complementar? Maioria absoluta. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Passe e marca texto no artigo 69, por favor. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Todo mundo junto? Podemos caminhar? Tá. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta. O cara te provocou na primeira fase. Na primeira fase ele falou lá de... modulação de efeitos, aprovação por maioria absoluta. É maioria qualificada. Eu estou dizendo para vocês que lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Vamos relembrar? Você vai anotar no caderno se você quiser. Põe assim, relembrando. Lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa. Lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa. Lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa. Lei ordinária é aprovada por maioria simples ou relativa. Daí vem a pergunta, qual artigo, para mim, vai descrever o que é maioria simples ou relativa? Olhem o artigo 47 do seu Vademécum. Artigo 47, lá está dito o que é maioria simples e, por interpretação ao contrário do senso, também o que é maioria absoluta. Olha o artigo 47. Todo mundo junto? Localizar o artigo 47? Nós vamos ler aqui para os senhores. Diz assim, ó. Salvo disposição constitucional em contrário, quer dizer, se tiver escrito alguma coisa, se não tiver nada escrito, as deliberações de cada caso e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Filhão, quando se fala em maioria simples, é a maioria dos presentes. Mas não pode ser qualquer maioria.
Tranquilo? Então pense comigo, eu tenho 100 parlamentares. 100 parlamentares. E eu quero aprovar uma norma por maioria simples. Dos 100, precisam estar presentes no mínimo a maioria absoluta. Qual é a maioria absoluta de 100? 51, não é isso? Porque 100, se eu dividir por 2, dá 50. 50 é metade. Primeiro número inteiro depois a metade, 51. Se eu tivesse 101, qual que é a maioria absoluta de 101? Calma. Divide 101 por 2. Dá quanto? 50,5. Tem metade de uma pessoa? Não. Qual é o primeiro número inteiro? 51. Você percebeu? Tanto faz 100 ou 101, a maioria absoluta é 51. Tudo bem? Então imagine que eu tenho lá 100 parlamentares ou 101, tanto faz. A maioria absoluta de 100 ou 101 é 51. Isso é a maioria absoluta. Então pense comigo. Eu estou votando um projeto de lei ordinária, onde naquela casa legislativa tem 100 parlamentares. De 100, para votar por maioria simples, que é quem está presente. Dos 100, quantos presentes? 51. 51, tudo bem? É o quórum de instalação, para começar a votação. Presente 51. Qual que é a maioria para aprovar esse projeto? 51 dividido por 2. Quanto dá 51 por 2? 25,5. Tem metade de uma pessoa? Não, vai ser o quê? 26. Você percebeu? Se eu vou aprovar um projeto que no total de parlamentares tem 100, é um projeto de lei ordinária, precisa estar presentes no mínimo a maioria absoluta para começar a votação e decidindo a maioria daqueles presentes. Vamos colocar no caderno, por favor. Já que o cara gosta de perguntar, é o seguinte, ó. Maioria simples ou relativa. Maioria simples ou relativa é a maioria dos presentes. Quem me diz isso? O artigo 47 da Constituição. Todo mundo junto? Então pense comigo. Se eu tivesse no total de parlamentares, 90. Total tem 90. E eu quero aprovar por maioria simples. Eu vou ter o quórum de instalação para começar a bagaça, para começar a votação. E vou ter também um quórum de aprovação. Quórum de aprovação. Então pense comigo. Total de 90. Pergunto, senhores, quanto tem que estar presentes para começar a votação? 46. Meus caros, se 46 estão presentes, concordam que eu posso aprovar essa norma? Porque tem um mínimo presente, não é isso? Se 46 estão presentes, para aprovar essa norma, quantos votos eu preciso? 24. Todo mundo junto? Vem comigo. E se eu tivesse 110, qual seria o quórum de instalação? 56. E o de aprovação? E agora confundiu. 29? É isso? Eu estou confundindo vocês. Se for 28, 8, 8, 16, 56, né? Então é 29 mesmo, tá certo. Até aqui, beleza? Os senhores perceberam que o quórum de aprovação depende no mínimo de quem está presente, concordo? Tá, deixa eu apagar então aqui, ó. Pessoal, 90, tudo bem aqui, Marcelo? 90 é o total, tranquilo? Nesse caso, imagine hipoteticamente, que estavam presentes, nesse caso, 60. Está acima do mínimo? Sim ou não? Rápido. Está acima de 46. Mas 60 estando presentes, qual que é o quórum de aprovação? 31. Então, acima do mínimo, e se todo mundo estiver presente? Se 90 estiver presente, qual vai ser o quórum de aprovação? 46. Concordo naquelas provas que tem lógica jurídica, MP, magistratura, delegado de polícia? O único caso em que a maioria simples é igual à maioria absoluta é se todo mundo estiver presente, filho. Tranquilo? Até aqui tudo jóia? Então, é o seguinte, vem aqui embaixo para nós, por favor. Ó. Moçada, se eles perguntarem de maioria simples, entenda, eu vou ditar, pense em dica. A maioria simples depende da presença no mínimo da maioria absoluta. Isso é verdadeiro de uma prova. A maioria simples depende da presença no mínimo da maioria absoluta.
Todo mundo junto? A maioria simples depende da presença no mínimo da maioria absoluta. Então nós vencemos a etapa da maioria simples. Todo mundo bem? Por uma linha. E a maioria absoluta? Filhão, o que é maioria absoluta? Maioria absoluta. Muito simples, pô. Maioria absoluta é a maioria do total. Você jamais fala em metade mais um. Se você falar metade mais um, você esquece isso. A maioria absoluta é a maioria do total. De modo mais técnico, é o primeiro número inteiro depois da metade. É o primeiro número inteiro depois da metade. Então me diga, se no total eu tenho 80, qual que é a maioria absoluta de 80? Quanto? Rápido? 41. Tudo bem? Os senhores concordam que nesse caso o quórum de instalação para começar a votação, se eu tenho lá 80, seriam os mesmos quanto? 40 aí? 41. Quórum de instalação, 41. Professor, se tivessem presentes 60, está acima do mínimo? Tá ou não está rápido? Tá, mas nesse caso continua sendo total, não é isso? Continua sendo quanto? 41. Por quê? É do total, velho. Entendeu, filhão? Todo mundo junto? Maioria absoluta, no seu caderninho. Maioria absoluta. O quórum de instalação, no mínimo, é a maioria própria, né, de 80, 41. E o quórum de aprovação? O quórum de aprovação vai variar? Não, filho. Vai ser os mesmos 41. Deu certo? Todo mundo conseguiu aí? Então pensa comigo. O quórum de instalação, se eu tenho 100, qual que é a maioria, o quórum de instalação? Eu quero aprovar por maioria absoluta. Se eu tenho 100, quanto tem que dar presente no mínimo? 51. E votando favoravelmente os 51. Tranquilo? Se eu tivesse 200, qual é o quórum de instalação? 101. De aprovação? 101. Beleza? O que é importante? O quórum de aprovação não vai levar em consideração as pessoas presentes, mas sim o total. É lógico que precisa ter a maioria absoluta para cima. Me fiz entender, moçada? Deu certo aí? Tudo bem? Tudo bem? Então, maioria absoluta leva em consideração. Maioria absoluta leva sempre em consideração o total. É lógico, o quórum de instalação tem que ser aquele número mínimo. Beleza? Mas e ter um mínimo? É muito arriscado. Porque pode alguém errar a votação. Nós tivemos um caso histórico de um deputado federal por São Paulo, o Candir, que na votação da prorrogação da CPMF, ele errou a votação. E por conta do voto errado dele, tiveram que fazer uma emenda constitucional com relação à CPMF. Então, quando às vezes tem a votação assim, bem no mínimo, o que o presidente da casa faz? Suspende a votação, para evitar o quê? De ter a negativa na aprovação. Beleza? De modo bem simples. Maioria simples, quem está? Presente. E a maioria simples depende da presença no mínimo da maioria absoluta. Maioria absoluta, leva em consideração o total. O total, se eu tenho 100, presentes no mínimo 51, aprovação por 51. Se eu tenho 100, estão presentes 80, continua sendo aprovação 51, porque não se modifica o quórum de aprovação na maioria absoluta, porque sempre é o total. E para a gente, no intervalo, por uma linha, escreva maioria qualificada. Quando se fala em maioria qualificada é um número maior que a maioria simples e que a maioria absoluta. Então, maioria qualificada é o número maior que a maioria simples e maior que a maioria absoluta. Nós temos dois exemplos campeões de prova de maioria qualificada na nossa Constituição, que cai em prova. 2/3, põe aí, 2/3
e 3/5. 2/3 e 3/5. Tudo bem? Dá uma olhadinha para mim, isso é coisa rápida, se no artigo 85 fala de crime de responsabilidade. Artigo 85 fala de crime, são crimes de responsabilidade, não é isso? 85 fala de crime de responsabilidade, não é isso? Vai para o artigo 86 e dá uma olhadinha rápida ali, se no artigo 86 faz menção a 2/3. Faz? 2/3 da Câmara, não é isso? 2/3 a maioria qualificada. Tudo bem? Dá uma olhadinha para mim, por favor, no parágrafo 3º do artigo 5º. Lembra, para um tratado ser elevado à condição de emenda constitucional? Lembra que no parágrafo 3º do artigo 5º, lembra a formulazinha que lá existe? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Chega para mim no parágrafo 2º do artigo 60. Se aparece também 3/5 em 2 turnos nas casas do Congresso. Todo mundo junto? Cara, de modo bem simples, se aparecer na sua prova a maioria qualificada, lembra, 2/3 tem a ver com impeachment, nós vamos ver hoje, 2/3 para modular os efeitos nas decisões do STF, então não é maioria absoluta, é maioria qualificada, eles colocaram na plena fase, maioria absoluta, não, é maioria qualificada de quanto? 2/3. E também, 3/5 a maioria qualificada. Deu certo para a gente ir tranquilo para o intervalo? Maioria simples, quem está? Presente, lembrar do artigo 47 da Constituição. Absoluta, do total de membros. Tranquilo? Qualificada, o número maior que os outros anteriores. 2/3, 3/5. Até aqui, beleza? Vamos no intervalinho, a gente volta aqui às 16h03. Beleza?